Olá, irmãos, tudo bem? Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para fazer um devocional com os irmãos, escrito pela irmã Nancy Gonçalves do Zilete. Ela é formada em Letras e em Educação Religiosa. Ela é escritora e segunda vice-presidente da CBB. Ela mora no Rio de Janeiro, tá bom? Lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, temos aqui uma irmã carioca. Ela escreveu um texto chamado Bíblia, qual a minha motivação para ler? Este texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Vou ler então o que a irmã Nancy escreveu e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, isto esclarecido, vamos iniciar então orando? Senhor Jesus, que tu possas colocar no nosso coração os motivos certos pelos quais desejamos ler a Bíblia, que nós possamos entender que é a tua voz que fala conosco. Obrigada, Senhor, e perdoa se somos relapsos na leitura da tua palavra. Em teu nome oramos. Amém. Meus irmãos, então, nosso texto está em Salmos 119, versículos 12 a 16. E diz assim: Eu te louvo, Senhor, ensina-me teus decretos. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Amém? Pois bem, a irmã Nancy do Zilete, ele escolheu o versículo 14 para ser o versículo-chave. E ele diz assim: regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Então, olha só, ela vai dizendo que a gente vive num tempo com muitas facilidades, né? A gente não precisa fazer sacrifício para nada hoje em dia. Basta você saber ler, basta você ter acesso a um celular, você pede comida, você consulta alguma coisa na internet, você acha um endereço, você olha a nota do seu filho na escola, vê uma receita, enfim, não tem nada difícil nos dias de hoje, né? Você não precisa carregar como quando eu me converti, a gente carregava aquele volume enorme, né? Na Bíblia, assim, ó, carregava para cima e para baixo nas mãos. Não precisa. Eu me lembro, assim, que quando eu me converti, eu demorava 3 horas para chegar na igreja, porque eu queria ir naquela determinada igreja. Então, eu morava na Zona Leste, mas no extremo oposto de onde era a igreja que eu escolhi para ir. E eu ia lá, firme e forte, pegava 2, 3 ônibus para chegar lá com essa Bíblia pesada nas mãos. Mas hoje não, hoje a gente pega o celular e lê a Bíblia lá. Aliás, a gente pode carregar no celular um monte de livros, não só a Bíblia, todos como se fosse uma biblioteca, todos de uma vez. Então, em vez de ficar trocando mensagens que são rapidamente apagadas, né, deletadas, por que que a gente, em vez de fazer isso, a gente não aplica tempo aproveitando para ler a palavra de Deus, né? Então a gente fica lá várias horas no celular, no Instagram, no Facebook, lendo mensaginha, dando risada, kkkk, compartilhando, mas a gente não aplica tempo com a palavra de Deus. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que ler a palavra todos os dias alimenta a nossa alma. Tem gente que fala assim, eu não leio porque eu não entendo. Não entendo nada, então eu não leio. Irmãos, hoje os dias estão tão fáceis que se você tiver qualquer dúvida a respeito do vocabulário, a respeito de qualquer palavra, a respeito de qualquer coisa, você pode consultar também. Várias versões, várias explicações, não tem desculpa, né? Primeiramente, você deve orar e pedir a Deus orientação. E
A Bíblia é muito clara. Se você quer sabedoria, você pede para Deus que Ele te dá. É promessa divina. Então, Ele não vai te enrolar, entendeu? Então, você pode pedir que o Senhor vai te esclarecer. Então, não vem com essa desculpa, não. Eu não leio porque eu não entendo. Porque o Senhor, Ele dá a cada um aquela porção que é necessária para todos nós. Então, ler a palavra todos os dias realmente alimenta a alma. Assim como a gente come todo dia, a gente deve se alimentar da palavra de Deus. A gente precisa da leitura da Bíblia, que é o nosso alimento espiritual. Então, ler a Bíblia deveria ser como tomar banho. Todo dia a gente tem que tomar banho, às vezes mais que um. Então, eu fico pasma como é que a gente tem que insistir tanto para as pessoas lerem a Bíblia. É tão importante falar com o nosso Deus, porque a gente chega na presença dele e fala, mas não quer escutar o que ele tem para nós. Aí dá ruim, né, irmãos? Aí a gente não sabe por que a gente se dá mal. Por quê? Porque não ouve o que o Senhor tem para dizer. Tem gente que só come uma vez por semana, né? Só no domingo, quando vai lá no culto, vai ouvir o pastor. Enfim, só uma vez por semana que come, né? Então a alma fica bem fraquinha, o espírito fica bem fraquinho. Imagine se você só almoçasse no domingo. Então tem muitos cristãos que leem a escritura porque eles vão ser cobrados na igreja, né? Da escola bíblica, ou depende da sua igreja, qual é o nome que tenha lá, o estudo da Bíblia. Aí acaba fazendo aquilo por obrigação, não porque queira, mas faz por obrigação. Mas a gente se alimenta todos os dias porque a gente tem fome, e não porque a gente é obrigado. Então é muita cara de pau fazer isso com Jesus, né? A gente tem tido fome da palavra de Deus ou não? Ou a gente nem se lembra que tem que ler a palavra de Deus? Hoje tá tão fácil, né, irmãos? Não precisa ficar carregando a Bíblia para cima e para baixo. Pode baixar lá no seu aplicativo. É tão tranquilo, sabe? Assim, eu tenho um grupo de leitura da Bíblia. E todos os dias é um grupo de leitura da Bíblia, com o objetivo de ler a Bíblia toda em um ano. Então, independente de quando você começar, dali um ano você vai ter terminado, se você persistir. Então, é impressionante como muitas pessoas, elas desistem no meio do caminho. Elas saem do grupo, simplesmente não falam nada. Mas eu pergunto, aí eu vou lá e mando uma mensagem: ô irmão, ô irmã, você desistiu de ler a Bíblia com a gente? Por quê? Aí a pessoa invariavelmente responde assim: eu não tenho tempo. Tenho filhos, tenho marido, tenho escola, eu ando meio atribulado, sem paciência. Não tá dando para ler a Bíblia, entendeu? Vou desistir, num tempo melhor eu volto a ler. Isso me dá uma tristeza tão grande, né? Que eu fico imaginando se o meu filho fizesse isso comigo. Eu só tenho um filho, né? Mas se ele fizesse comigo, nunca fala comigo, filho, fala comigo. Ele nunca fala, nunca fala. Aí um dia, pum, ele sai fora. Aí eu falo: o que aconteceu? Mãe, eu não tenho tempo. Tô muito ocupado. Não dá para conversar com você. Não é triste? É isso que nós fazemos com Deus, né? Ou então lemos de qualquer jeito, não meditamos na palavra. Então é isso que nós temos feito. O salmista, no versículo que a gente leu aqui em cima, ele fala que ele se alegra em seguir os testemunhos da palavra, porque ele se alimenta dela todos os dias. E se compara com uma pessoa que tem grandes riquezas. Ele fala lá no versículo 14: não, eu adoro seguir os testemunhos de Deus como se eu fosse milionária, tipo um Bill Gates. Um cara assim que se alegra em ver aquele montante de coisas. É como o salmista diz, que ele fica contente em estar sempre atualizado com a palavra de Deus. Por quê? Porque ele, todos os dias, ele lia a palavra de Deus, né? Agora, você imaginou que temos grandes riquezas, pois temos a palavra de Deus em nossas mãos e podemos lê-la todos os dias, a qualquer hora. Isso é maravilhoso. Irmão, se um dia vocês tiverem paciência, entre no site da Missões,
portas abertas. Eles têm uma lista dos 50 países que mais sofrem perseguição. Esses irmãos não podem pegar na Bíblia, eles não podem ler, eles não podem falar de Jesus. E eles anseiam por isso, né? A gente pede por eles em oração porque eles não podem sequer falar de Jesus. E nós que temos toda a liberdade, não nos importamos com isso. A gente precisa saber, irmãos, o que me leva a querer ler a Bíblia? É só quando eu estou triste, quando eu estou precisando? Qual que é a nossa motivação? Aí a irmã Nancy Dizler diz que fica muito triste pensar que tem lugares no mundo onde as pessoas não conseguem um exemplar da palavra, ou quando conseguem são presas e torturadas. É triste. E nós, com tanta liberdade, a gente não valoriza. Irmãos, nós temos que ler a Bíblia, temos que decorar versículos, temos que estar atentos, porque os dias estão ficando maus. E talvez um dia nós também, como esses irmãos que estão sofrendo a perseguição, talvez a gente não tenha acesso também à palavra. Bem, nosso manancial termina assim. A fome pela palavra de Deus deve ser algo normal em nossas vidas. Se você, irmão, não tem vontade de ler a Bíblia, tem alguma coisa errada. Peça a Deus que lhe dê discernimento. Eu vou te dar uma dica, mesmo sem vontade, leia, tá bom? Bom, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021, ninguém larga a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.